Mas muito mais ainda, diante desses 2 ou 3 fatos, Vera, de estarmos aqui hoje. E aqui hoje eu vou fazer referência a uma fala de 4 meses atrás, diante de inúmeras mensagens de Penha, algumas chorosas, algumas com um tom até de revolta e com razão, e algumas até buscando justiça. Mas a vocês, a mim, eu sempre disse, Roxane, buscaremos a justiça, que ela chegará. E quando fiz, Alice Conrado, referência a Márcia Conrado, prefeita, no que diz respeito à questão da educação, até hoje, Vera, não me enganei. Eu busquei, no tempo, as respostas para que elas acontecessem. E poderia até hoje aqui nós estarmos com essa Câmara lotada, com frases ou faixas, aliás, onde está a lei? A lei é nossa, o piso é nosso, covardes, prefeita desumana, poderes que não veem o direito dos outros, que só fazem prejudicar, mas, como eu fiz referência ao tempo, o tempo é de Deus. Vi com naturalidade o desfile cívico dos professores, buscando o seu direito do cumprimento da lei. E como matemático, eu vou dizer que não foi 100%, foi mais do que 100%. Porque aqui eu nunca vendi e nem nunca venderei ilusão a ninguém. A lei que existe do piso, e Vera sabe, meu amigo professor Carlos Antônio sabe, que quando tem um reajuste do piso, é para se atingir os valores até chegar ao piso. Diferente do que o governo Márcia Conrado fez o ano passado com os 35 e faz nesse momento com os 14,95. Porque se desse assim como deu Caruaru, como deu Brejinho, como deu algumas cidades, tinha professor, Vera, que ia receber de reajuste R$15, 40, 50, porque a lei é um piso. Há uma lei, a lei do piso. E esse piso, se for tratar a lei como ela é jogada não nos vencimentos, Penha, mas no valor que a gente tinha, e todos nós seríamos prejudicados. A referência que faço hoje à prefeita não é de bajulação, é de sempre, das conversas que eu tive, e eu tenho convicção que minha amiga Graça lembra de uma mensagem que eu passei para ela há exatamente 8 dias atrás, quando eu recebi a Alice. Poucas pessoas sabem disso. Uma mensagem, depois de ter até tentado falar com o Márcio em alguns momentos, e não falava, uma mensagem que ela estava em Brasília. E eu passei para essa cidadã e para mais uma pessoa e pedi reserva. Porque Deus estava agindo, mas em nenhum momento estava indo de encontro ao que ela pregava, Manuel, que era de buscar o direito. Direito esse, que até eu vi, mas o porquê não deu antes? Eu não vou retirar o que eu disse, porque no primeiro momento, Vera, tinha a questão do limite da lei de responsabilidade fiscal que ultrapassava. No momento tinha a redução que o Ministério Público determinou que o município de Serra Talhada reduzisse os seus quadros, porque seu limite estava ultrapassado, e a prefeita com coragem fez, mesmo diante de muitas críticas que foram veiculadas na imprensa de Serra Talhada e do Estado. E reduziu para no tempo certo dar. E aí, eu vou me reportar um pouco da reunião em que você lá estava, Vera. E nela fiquei todo o tempo calado, quando
a menina me permita, me desculpe, minha querida, eu sei que você trabalha no Cônigo, mas que representa os auxiliares, que eu esqueço o nome, de tanto insistir na questão dos 8% e depois Márcia com contraproposta de 10%, e a questão do retroativo. Lembro muito bem que a prefeita tinha uma reunião para Santa Maria da Boa Vista. Márcia disse o seguinte: tudo bem, tentei mais uma vez, reúnam-se e daqui a 2, 3 meses a gente volta para conversar. Vera estava lá presente. E aí eu pedi inspiração a Deus, conversei um minutinho com o Carlos Antônio, disse: prefeita, a senhora ainda aguenta isso? Porque eu, como professor, como vereador, não aguento mais. Os professores não aguentam mais. A senhora, terça-feira, quando me falava, dizia que também não aguentava mais. E faço isso porque na Assembleia aqui quiseram saber qual foi o professor, não, qual foi o vereador que lá não falou de retroativo. Sabe por que eu não falei de retroativo? Porque o que sobra é direito do professor e se tiver sobra, no final do ano virá. Eu não falei de retroativo, Penha, porque se nós dessemos retroativo com 8%, quando chegar em dezembro, o retroativo acaba e principalmente o aposentado que fica clamando pelo reajuste não teria direito de forma alguma. Porque ao invés de 8, não é 14, gente, é praticamente 15, porque é 14,95. E me lembro também da professora que estava aqui na sessão passada, aquela que estava chorando. Me lembrei de pessoas como essa. E aí dividimos com os que estavam lá, na reunião que estava com todos, que não seria 8 nem 10, teria que ser o 15, porque o retroativo de alguma forma virá. E aí, Márcia lançou e foi entregue, está entendendo, para a categoria. Para finalizar, eu quero dizer que nós estamos aqui, André, para dividir o bom e o ruim. Eu tenho dito que aqui não existe ninguém maior, Silvana, nem menor, apesar de alguns, às vezes, se sentirem maior do que outros, que não é o meu caso. Eu estou aqui para dividir as coisas boas e também as ruins, mas de assumir minha responsabilidade e de chamar o feito à ordem. E fiz essa referência a Márcia, porque, Manuel, mesmo passando o tempo, porque em nenhum momento, e eu dizia, isso a Penha, a Vera, a Carla, reúnam todos, porque não existe mérito do vereador André, não existe mérito do vereador A, existe de todos, como também não pode haver de categoria. Porque quando você consegue ouvir 3, 4 pessoas, Alexandre, você pode ter um entendimento que seja igual para todos, e foi exatamente o que aconteceu. E se nós tivéssemos feito isso antes, já teríamos sido resolvido. Mas, enfim, Deleide, minha querida Deleide de Carcará, que às vezes não pode estar aqui porque nem andando direito está podendo. O tempo não é meu, não é teu, não é de Márcio, o tempo é de Deus. Mas a razão, os homens às vezes têm que buscar. Então, Manuel, quando você iniciou aí dizendo que nós estamos felizes sim, porque foi um processo em que todos nós participamos. Os vereadores, que inclusive eu soube da reunião, o Gin ligou para mim, eu estava indo para a Fazenda Nova e voltei para a reunião, quando lá estava já parte da mesa diretora. Não foi privilégio, eu quis apenas excluir ninguém. Mas se tem alguém que foi além dos 100%, chama-se Márcia Conrado. Nesse caso específico. Divido, Alice, em algumas coisas. Discordo em algumas, fico aborrecido com algumas outras do governo, mas nessa eu tenho que fazer essa referência, porque fomos nós e foi ela muito machucada, muito cutucada, e às vezes também pela própria falta de diálogo, Vera, que a gente tem que aprender também com isso, porque na hora que senta a doida, Vera Lusa, Carlos Antônio, que não é nada, que não tem carta de certidão, tudo, mas se conversando se entende. Então, não tenho nada contra qualquer que seja, até porque sou filiado dos dois, simples se teste. Mas que, mais uma vez, fica a lição da gente compartilhar decisões, sejam elas boas e se elas ruins, sem
Quando for boa, dizer, foi eu que consegui. E quando for ruim, cair fora. Vamos estar juntos, André. Eu sei do seu trabalho, de Pinheiro, de Vandinho, de todos que estão aqui, da inquietação. Mas eu tenho que, nesse dia de hoje, agradecer a Deus por tudo que tem acontecido na minha vida, de caráter muito pessoal e familiar, mas também desse momento. Porque nós, em algum momento, chegamos a não acreditar mais. Mas eu sempre dizia, no dia que ela me disser que não dará ou que fará isso, eu direi a vocês. Mas eu esperei o tempo certo para dizer que até hoje ela cumpriu conosco, me faz com que a minha confiança continue, e no momento e no dia que for, ao contrário, estarei aqui do mesmo jeito. Márcia, eu discordo disso porque não concordo com essas coisas, mas hoje eu vim dizer que você não me envergonha e nem muito menos deixou de fazer o que você sempre fez até hoje, que foi cuidar das pessoas. Bom dia e muito obrigado.